Sejam todos bem-vindos para mais um Comunhão Inspira, aqui na Comunhão Espírita de Brasília. Dou as boas-vindas também àqueles que nos acompanham pela TV e pela Rádio Comunhão. Falar da nossa alegria de estar aqui para mais um bate-papo, hoje com o nosso amigo Sérgio Castro. Alguns de vocês certamente já o conhecem, que ele também é palestrante, trabalhador aqui da Comunhão Espírita de Brasília. Hoje nós vamos falar sobre Jesus e a mediunidade, um tema extremamente interessante, eu tenho certeza que será muito proveitoso para todos nós. O nosso programa, para aqueles que não o conhecem, que estão chegando agora, ele é um bate-papo, não é uma palestra. Eu vou fazer algumas perguntas para o Sérgio, ele vai comentando, mas vocês também podem, se assim o desejarem, fazer perguntas para o nosso convidado. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, levanta o braço. A Débora, uma colaboradora nossa, está ali com papel e caneta. E aqueles que estão nos acompanhando pela TV e pela Rádio Comunhão, da mesma forma, podem encaminhar suas perguntas pelo chat, que o nosso amigo Wagner, que está ali a postos, passará a pergunta de vocês para o Sérgio, nosso convidado. Tá bom? Bom, agora sim vamos começar o nosso bate-papo com o nosso convidado. Sérgio, seja bem-vindo mais uma vez ao Comunhão Inspira, é uma satisfação recebê-lo. Eu agradeço o convite da direção do programa, da casa e a presença de cada um de vocês, que nos aquece o coração e a alma nesse frio que está chegando. A mediunidade é um dom do espírito, é um elemento que forma as potencialidades da alma. Portanto, é uma criação divina e faz parte da lei da natureza. Se nós formos à Bíblia, no livro do Gênesis, o primeiro livro atribuído a Moisés, vamos encontrar lá na Caldeia, na Mesopotâmia, na cidade de Ur, o homem mais rico, o maior empresário da região, chamava-se Abrão. Um belo dia, era um homem justo, procurava ser um homem de bem, tinha família, e um belo dia, um espírito, está escrito assim mesmo, no Gênesis, um espírito aproximou-se dele, um espírito desencarnado, e ele, uma pessoa como nós, encarnada, e disse-lhe, então o espírito falou, além de aparecer, falou com ele, mergulha para dentro de ti, prepara tuas coisas, deixa tua parentela, e vem após mim, que eu irei te conduzir a um lugar onde manará leite e mel. E então Abraão obedeceu. Reuniu todos os seus bens, vendeu o que podia e foi seguindo o Espírito, dando início à epopeia do povo de Israel. Então a história dos judeus começa com o Espírito desencarnado falando com o encarnado. Mais tarde surge Moisés, criado e educado na cultura e na religião dos egípcios, que eram reencarnacionistas, conhecedor de toda aquela região, e um belo dia, quando trabalhava tomando conta do rebanho do seu sogro, Jetro, Moisés era casado e o pai da sua esposa era muito rico, e ele trabalhava cuidando do rebanho, conhecia em detalhes aquela região. Mas, de repente, ele ouve uma voz. Não aparece nenhum espírito, é outro fenômeno. Voz direta. Descalça os teus pés que estás pisando em um solo sagrado. Ele foi chamado a atenção por um fenômeno de efeito físico. Uma sarça ardente que queimava, mas não se consumia. Era um fogo espiritual, que vai se repetir lá no Pentecostes, que daqui a pouco nós falamos disso,
quando o vidente descreve línguas de fogo descendo dos céus e integrando-se na pessoa que começava a falar mediunicamente. Então, o Espírito propõe: tu serás o meu líder para libertar o meu povo que está em sofrimento, já há mais de 400 anos, escravizados no Egito. E Moisés, muito prudente, disse: mas não vai rolar. Não vai rolar. Como é que eu vou chegar lá dizendo: eu sou líder de vocês, o Senhor mandou eu conduzi-los para a liberdade, vocês têm que me ouvir e me seguir? Mas o Senhor tinha um plano. Põe o teu cajado no chão. Transformou-se numa serpente. Pega na pontinha da serpente, voltou a ser um cajado. O fenômeno. Com o fenômeno e eu ao teu lado, eles vão acreditar no que tu vais falar. A necessidade que nós temos de ver para crer. E aí começa Moisés, a sua grande epopeia de ser aceito, transformar-se num líder, produzir vários fenômenos de efeitos físicos, patrocinado pela equipe imensa de espíritos que trabalhava com o guia espiritual daquele futuro povo de Israel, e consegue a libertação em Êxodo, mais tarde em Jó. No livro de Jó, que vocês conhecem por ser o modelo da paciência, né? Paciência é aquela coisa de ficar tranquilo e calmo diante das agruras e que nós não conseguimos. Isso é paciência. Então Jó, no capítulo 4 do livro de Jó, escreve assim: um espírito parou diante de mim, quase roçou-me o rosto, bem pertinho. Foi um close. Provocou arrepios por todo o meu corpo. Ele ficou com medo. Como nós espíritas, né? Que entre os cristãos somos os que mais temos medo de espírito. Permaneceu ali parado, mas eu não conseguia ver o seu rosto diante dos meus olhos. Durante algum tempo ficou em silêncio e depois ouvi a sua voz que me falou. Aí o espírito dá o recado que queria. Jó, pode um homem ser justo diante de Deus? Nós vamos então vendo os elementos das comunicações espirituais, todas elas sérias, as que estão contidas a mancheias na Bíblia, desde o Antigo Testamento. Há um objetivo. Um espírito é autorizado a vir falar com o encarnado para dar um recado, uma notícia, fazer um pedido ou um alerta. E deixa que o encarnado aceite ou não, respeitando o nosso livre-arbítrio. Então, a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, é um verdadeiro repositório de comunicações espirituais e, mais tarde, de fenômenos mediúnicos, que é uma característica dos fenômenos espirituais, das comunicações. Ele precisa de alguém que veja ou que ouça ou que escreva o que o outro alguém desencarnado quer, o espírito, e geralmente esta mensagem é para um terceiro, para outra pessoa, para um grupo. Mas o esquema é o mesmo. Uma necessidade, uma seriedade, um mensageiro, alguém encarnado e o público-alvo, que é quem vai receber a mensagem. Mas ninguém como Jesus soube lidar e aproveitar as comunicações dos espíritos e os fenômenos da mediunidade. Antes dele nascer, já enviara seus amigos de confiança, no caso o anjo Gabriel, para anunciar a um sacerdote chamado Zacarias, que naquela tarde foi sorteado para penetrar no altar
trocar as cinzas do braseiro e recolocar o incenso novo, porque tinha que ficar o dia inteiro com aquela fumaça do incenso. Você sabe por quê? Não. Porque eles sacrificavam animais. E o sangue, as vísceras, a carne, davam um odor terrível. Para preservar o altar, lá tinha que estar sempre com aquela fumaça do incenso, cheirando, para anular o odor, o mau odor. Então, Zacarias entra no altar e quando vai começar o seu trabalho, faz o cântico de louvor e faz a oração. E quando vai trocar, aparece do lado direito um espírito. Igualzinho com Jó, igualzinho com Abrão, igualzinho com Moisés. E o espírito veio dar um recado. Zacarias, Deus ouviu tuas preces. Tua mulher Isabel conceberá. E tu serás pai de um menino. E o seu nome deve ser João. Então o Espírito já traz um kit. Só falta trazer o CPF do futuro neném. Como é aqui no Brasil, né? Na certidão de nascimento já está a sua qualidade de contribuinte. Que coisa maravilhosa. Então, ele disse, olha, não havia tomografia. Mas ele já disse que ia ser menino. E aí sugeriu o nome deve ser João. Mas o Zacarias tinha mais de 60. E não tinha essas coisinhas azul que tem hoje. Então ele disse, olha, como é que vai ser isso? Eu já estou em idade avançada, minha esposa também. E o Espírito que deu o nome, eu disse, o meu nome é Gabriel. E eu trabalho com a equipe de Deus. Ele se qualificou. Então, já que tu não acreditas, porque espírito superior, gente, não mente. Ele não vai sair do mundo espiritual, fazer um processo de comunicação para fazer uma brincadeira, não é? Mas o Zacarias, desconfiado, não aceitou. Ele disse, então, tu ficarás mudo até o dia em que a minha profecia se cumprir e tu dares o nome de João à criança, que era no 8º dia. Podia ter ficado sem essa, né, o Zacarias? O Zacarias podia dormir sem essa. E ficou mudo mesmo. Descobriu que sua esposa engravidara, o neném nasceu, era menino, e no 8º dia, quando faz a circuncisão e dá o nome, que era direito só do pai, não era da mãe, ele mudo, deram uma tabuinha e ele escreveu, seu nome é João. Já estava escaldado, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Aí as pessoas dizem, mas não tem nenhum João na tua família. Os judeus gostavam de ir repetindo os nomes dos ascendentes. Uhum. Ele disse, mas o nome é João. Aí quando deram o nome João, ele voltou a falar. Conforme havia dito o espírito Gabriel. Que, claro, a Bíblia chama de anjo. Os gregos chamavam de daimon. Nós chamamos de espíritos. Mas é tudo a mesma coisa, gente. Daimon, anjo, espírito, depende da religião. Os gregos diziam, um bom daimon, Sócrates, o que dissestes é tão profundo que um bom daimon deve ter te inspirado agora. Então, no grego, há o bom daimon, que é o bom espírito, e o mau daimon, que é o espírito perturbador, que os judeus chamam de demônio, e que acusaram de Jesus curar, fazer o bem, amar, perdoar, instruir, levantar paralíticos, devolver a visão a cegos. Disseram, tu fazes tudo isso porque tu és mandado de Beelzebu, que era o príncipe dos demônios. Uma incongruência, né, Sérgio? Porque um demônio, no conceito que a gente tem hoje de demônio, que seria o príncipe do mal, das trevas,
fazer o bem, talvez fosse um demônio convertido. Pois é. E nós espíritas, há uns 70, 50 anos, também éramos assim classificados. E até hoje, que nós comparecemos a uma casa para consolar espírito que está em sofrimento, dar passes em pessoas que precisam melhorar, dar esclarecimentos sobre a Bíblia para a educação moral da pessoa, mas tudo isso é obra do demônio. Então, se Jesus foi acusado de servidor público do governo de Beelzebul, por que nós vamos ficar chateados de dizer essa coisinha de nós? Não tem porquê. Então, esse é o nosso assunto hoje. Jesus e a mediunidade. Excelente introdução, Sérgio. Você falou do Moisés, você falou do João, do Zacarias, como exemplo de mediunidades, fenômenos mediúnicos que aconteceram. E aí eu fico lembrando da série de fenômenos promovida por Jesus. Podemos entender que Jesus também era um grande médium? Na conceituação de Kardec, ele dispõe que médium, pela própria palavra, é um ser que é intermediário entre uma mensagem, um mensageiro, e o destinatário. Médium é aquele que está no meio, intermediário. Um espírito quer escrever ou quer dizer algo, mandar um recado para alguém, o médium capta ou escreve e passa. Jesus é um arcanjo de Deus. E o que é um arcanjo de Deus? Lacordaire, na Revista Espírita, escreve um artigo sobre os Messias de Deus. E ele diz que os arcanjos dedicam exclusivamente a exercer e cumprir a vontade do Criador. Quando os arcanjos encarnam em um mundo, ainda que seja um mundo atrasado, eles mesmo assim não são influenciados. Eles nunca perdem a sua pureza e a sua sinceridade e a sua honestidade. Então, Jesus, que era a encarnação do Cristo, continuou sendo o arcanjo puríssimo. Qual seria um espírito mais elevado que Jesus que fosse dar a ele umas ideias para ele transmitir como médium? Já que no nosso livro dos Espíritos, questão 625, Jesus é o ser mais perfeito, não apenas perfeito, o ser mais perfeito que Deus tem oferecido a nós para nos servir de guia e modelo. Então, no caso de Jesus, ele, de dentro de si, do seu amor, da sua luz, do seu conhecimento, que era total, supremo, ele tirava a interpretação das Escrituras, a informação nas suas prédicas, os seus sermões, as suas respostas inteligentíssimas. Vocês veem que tentaram pegar Jesus várias vezes. Quantas pegadinhas você encontra no Novo Testamento para Jesus? Quase 10. E ele sempre saía com um ensinamento, examinava um malefício, uma inveja, um despeito, um insulto e transformava em um ensinamento. Sempre. Então, Jesus não precisava de que uma outra mente lhe desse alguma ideia para que ele transmitisse a outra. E logo, ele não podia funcionar como médium. Entretanto, em A Gênese, no capítulo 15, item 2, nós vamos encontrar um espírito que diz assim: se alguém fosse capaz de dar uma ideia a Jesus para que ele transmitisse como médium, seria a mente cósmica. Então, Jesus poderia ser, no máximo, no mínimo, um médium de Deus. Gênesis capítulo 15, item 2. Podem ir lá que está escrito isso.
O máximo que podemos compreender é isso de Jesus, que ele seria um médium de Deus. Porque tudo o que ele dizia, tudo o que ele fazia e tudo o que ele espalhava na sua missão vinha da mente de Deus, que estava conectada com ele 24 horas por dia. Ótimo. Tem uma pergunta do público, mas antes de fazê-la, até para pegar o gancho do teu comentário, da tua resposta, Sérgio, nesse sentido, então, como a gente pode compreender o papel dos médiuns e da mediunidade? Jesus, como médium de Deus, veio cumprir a sua missão, dando orientação para a humanidade. E os médiuns, efetivamente, que não são médiuns de Deus, qual o papel? O médium é um instrumento divino para que uma tarefa direcionada ao bem, à reparação, ao consolo, à assistência e ao socorro ao próximo se concretize. Ou seja, o médium precisa ser o intermediário da providência divina. Porque é uma ferramenta em que a pessoa que foi tratada antes de reencarnar para ter despertadas essas forças, quando na carne, Divaldo confessa que na reencarnação anterior a esta, ele teve mediunidade também, mas usou errado e ainda combateu a reencarnação. Ele confessa no DVD chamado Médium, onde ele conta a sua história mediúnica. E aí, quando se arrependeu, antes de nascer agora, em 1927, ele teve uma preparação bem maior, especialmente no campo da captação das ideias e no campo da memória, para que ele lesse a codificação e as obras complementares e tivesse a memória superativada para falar a públicos que, segundo os espíritos, nunca tinham ouvido falar, nem tinham acompanhado um raciocínio tão lógico e de tanto bom senso como este que o Divaldo expunha em suas palestras. Então, essa missão que ele tinha de sair por todos os países possíveis para fundar núcleos espíritas, falar da... Você vê que todas as palestras têm um caso de reencarnação. Ele teve que desfazer tudo que ele combateu na anterior. E ele diz que dessa vez ele foi tratado por muito tempo para ter vários tipos de mediunidade. Então, o médium é um instrumento que a providência divina aproveita para que o amor de Deus, por meio do Cristo, se espalhe a todos aqueles que precisam. E quem é que não precisa de amor, gente? Todos nós precisamos. Agora, na mediunidade, no conceito de mediunidade, essa capacidade de captar ideias de espíritos desencarnados e também de espíritos que estão encarnados e transmitir a pessoas que precisam de orientação, de consolo, traz para o agente, isto é, o médium, duas possibilidades: praticar o bem, utilizando os seus dons, e aprender se renovando com o estudo que acompanha sempre a mediunidade. Porque não pode desatrelar a mediunidade do estudo, do conhecimento. E essas duas possibilidades do médium cristão espírita dão ainda uma outra vantagem, que ao trabalhar em benefício do próximo, o médium também está reparando os seus erros do pretérito, do passado próximo e do passado longínquo, do passado distante. No caso do Divaldo, com as suas palestras espetaculares no mundo inteiro, ele conseguiu reparar com muito lucro a campanha que ele fez contra a reencarnação na reencarnação anterior. E quando você fala desse benefício ao próximo, né, Sérgio? Encarnados e desencarnados, né? Que o médium ele acaba sendo útil tanto para
os encarnados, como também os desencarnados, muitas vezes desafetos anteriores também. Acaba resolvendo questões anteriores. Isso. No tempo da implantação do Espiritismo, o tempo das experiências, os ingleses e os americanos, os europeus também, falavam de comunicação dos fantasmas dos vivos. O que é isso? Você é médium, está aqui no Brasil, e tem alguém que precisa dar uma mensagem, mas lá onde ele está, em outro país, pela diferença de fuso horário, já é noite. Ele vem, então, à casa em que você trabalha aqui no Brasil, conecta com o seu perispírito, dá sua mensagem, volta para lá e no outro dia acorda lá no seu país. Mas ele não é um espírito desencarnado. Ele é o espírito de uma pessoa, porque nós todos somos espíritos. Temos essa casca, não é? Mas que irá se desfazer e será devolvida à terra. O que eu agradeço muito a Deus, porque na outra eu quero uma coisa um pouquinho melhor, gente. Eu mereço. Então, a mediunidade faz com que nós possamos dar instrução de espíritos que não estão desencarnados. E como é que os mentores do grupo aqui da comunhão sabem que o espírito que vai se comunicar hoje à noite pelo médium X não é desencarnado? Porque existe o fio de prata, um cordão fino que liga o espírito ao corpo. Ele pode andar milhares e milhões de quilômetros, mas o fio está ligado. Então, quando os espíritos desencarnados veem um espírito com aquele fiozinho que sai aqui e some, já sabe que é de alguém encarnado. E isso aconteceu nas experiências para a organização do Espiritismo. Comunicações de fantasmas dos vivos. Eles chamavam de fantasmas. Ok. Wagner, tem uma pergunta do público? Bom, Sérgio, a pergunta é o seguinte: devemos esperar que a mediunidade ostensiva se desenvolva naturalmente, com o tempo, ou devemos procurar desenvolver a mediunidade através de sessões de desenvolvimento mediúnico? Uma excelente pergunta, porque nós temos o livre-arbítrio e, no caso de médiuns, é um compromisso que nós assumimos lá. Mas, quando aqui estamos, não aparecem os sintomas. Nós não ficamos igual o Jó, com o corpo todo cheio daquelas bolinhas. O braço não fica querendo escrever algo. Nós ficamos, às vezes, num grupo, não de desenvolvimento, mas de educação mediúnica, por anos. E nada vem, nada sente. Então, a pessoa tem o livre-arbítrio de procurar orientação da casa e procurar se aprofundar para que possa ter uma informação mais precisa. Afinal, algum dia eu vou escrever, eu vou dizer algo, ou vou ficar assim? Mas eu tenho uma solução ótima para vocês, que é o meu caso. Aquele espírito que é encarnado não serve para ver, para ouvir, para falar, para escrever, para receber espírito, nem para curar. Vai ser palestrante. Vai ser palestrante. Estuda, conhece a doutrina e usa a voz para poder ajudar os outros. É o meu caso, gente. Apesar de ter nascido em um lar espírita, perdoem falar de mim, apesar de ter nascido em um lar espírita e de ter, desde criancinha, no evangelho, no lar, ouvir essas... Nunca vi, não ouvi, nunca senti, nem um geladinho assim no corpo. Então eu concluí que o meu trabalho era outro. Então eu sou da falange da Maís, é falar. A nossa missão é falar. Ótimo. Tem uma pergunta, Sérgio, mas antes eu quero te ouvir falar sobre um fenômeno muito conhecido, eu acho que um dos mais patentes, que é o da transfiguração de Jesus, lá no Monte Tabor.
Como que a doutrina espírita compreende e explica o fenômeno da transfiguração? A transfiguração é quando o perispírito suplanta a rigidez da carne e você fica com uma outra expressão, geralmente no rosto. Moisés teve várias transfigurações. Geralmente, quando ele descia do monte, quando o Espírito aparecia na nuvem e conversava com ele, quando ele descia, as pessoas se assustavam. Ele vinha vermelho, com o rosto ainda modificado. Moisés tinha esta faculdade. Na transfiguração de Jesus, que a maioria dos autores estudiosos considera o fenômeno mais nobre, mais divino de toda a Bíblia, não só do Novo Testamento, de toda a Bíblia. Jesus deixou, por alguns instantes, que os apóstolos, os três que ele sempre convidava, eram os médiuns mais educados, Pedro, Tiago e João. Ele sempre levava para os momentos especiais de produção de fenômenos. Então, por uns instantes, ele permitiu que o seu espírito puríssimo projetasse a sua luz. E Pedro ficou tão admirado com a beleza que disse: Senhor, se tu quiseres, construiremos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias, porque era quase meio-dia, gente, no Monte Tabor. O sol a pino. Mesmo assim, o fenômeno se fez mais luminoso que a claridade do sol. E Jesus, em um revestimento de luz fortíssima, conversando com 2 entidades também iluminadas, mas não como Jesus, que depois o próprio Jesus disse aos apóstolos, que eram Moisés e Elias. Ia começar a última semana da vida de Jesus aqui na Terra. Naturalmente, eles estavam acertando com Jesus. Os 2 são parte da equipe de Jesus. Na minha ideia, fazem parte até hoje do grupo do Espírito de Verdade, da equipe do Espírito de Verdade. E certamente eles estavam acertando os últimos acontecimentos daquela semana fatídica, em que na quinta-feira Jesus participa da última ceia e na madrugada de sexta é preso e começa a se desdobrar a sua paixão e morte. Então a transfiguração é quando é um fenômeno, uma faculdade em que a pessoa permite que o seu espírito projete a sua imagem mais diferenciada, mais iluminada, que seja perceptível pelos que estão à sua frente, por quem o veja. É um fenômeno que serve para identificação de seres superiores e angelicais. Mas os nossos irmãos perseguidores utilizam, mas nos seus perispíritos, moldando em suas faces rostos, caras demoníacas, terríveis, para assustar a pessoa que está dormindo, para assustar o seu espírito, tentando desequilibrá-lo. Também é usado. Mas, para nós espíritas cristãos, o que vale mesmo é a transfiguração como uma prova de que o espírito existe, é atuante, se mostra, sempre que possível, com uma seriedade, com uma utilidade para todos que estão presentes. E esses fenômenos, né, Sérgio? Eu quero entender que a gente pode se perguntar por que Jesus fez aquilo naquele momento, por que Moisés, quando acontecia, de certa forma, ele permitia que as pessoas o vissem ainda. E eu quero crer que tudo aquilo já era uma forma, dentro da grande didática
dos grandes espíritos para que chegassem até hoje esses fenômenos como prova para a gente. Sim. Não que Jesus precisasse aparecer com isso, muito menos Moisés também. Que bom você fazer esse comentário, porque me dá a oportunidade de esclarecer uma coisa que poucas pessoas sentem. Não é para acreditar com a inteligência, você tem que sentir. É um projeto. É um grandioso projeto de evangelização e de purificação da nossa humanidade. A primeira revelação, com o trabalho de Moisés e dos profetas. 18 profetas. Fora Elias e Samuel, que não estão elencados nos 18. Depois vem Jesus, escolhe uma assessoria de 12 colaboradores próximos. Mas ele tinha uma assessoria feminina. Eram quase 10 mulheres que o ajudavam no apoio logístico, na preparação, quando ele chegava na poeira do calor para a refeição, estava tudo preparadinho. Quem é que fazia isso? E também ajudavam ainda, algumas delas que tinham recursos, ajudavam com o tesouro do grupo. O tesoureiro, gente, era o Judas Iscariotes. Era o tesoureiro do grupo. Você vê que mexer com dinheiro é sempre perigoso, não é? Então, essas mulheres preparavam tudo. As oblações, as abluções, que eram as lavagens que tinham que fazer, eram solenidades dos judeus. Estava tudo preparado, as bacias, a água. Então, Jesus cercou-se de cooperadores. É uma lei universal, a lei da cooperação. É verdade. Então, o projeto é esse. Fase 1, Moisés e os profetas. Antigo Testamento. Fase 2, Jesus, os apóstolos. Depois vieram os discípulos. Depois vieram os grandes cristãos chamados pais da igreja. Irineu, Tertuliano, que hoje são todos santos, que fizeram um trabalho espetacular. Orígenes, um dos mais sábios do século II. Durante 3 séculos, vieram aqueles que complementaram e ampliaram a obra de Jesus de Nazaré. Mas antes de ir embora, esse mesmo 12, que ele mostrou-se para provar que ele era o Messias esperado. Eles ainda não tinham, eles acreditavam, mas não sentiam. É o nosso problema com o Evangelho. Eles acreditavam que Jesus era o Cristo, era o Messias, mas ainda não sentiam. Então Jesus mostra-se com os 2 maiores expoentes da história dos hebreus, dos judeus, dos israelitas, Moisés e Elias, os 2 médiuns mais atuantes. E mesmo assim, na despedida, na última ceia, ele diz, no capítulo 14 de João, a partir do versículo 1, ele diz que há muitas moradas na casa do Pai, que ele vai para a morada dele, vai prepará-la, depois virá buscá-los para levá-los com eles. E que para onde ele ia agora, eles ainda não poderiam ir, mas no momento certo eles iriam, porque eles já sabiam qual era o caminho. Jesus passou 3 anos e alguns meses ensinando o caminho. Então, para onde eu vou, você já sabe o caminho. Isso é no versículo 5 de João 14. No 6º, aparece Tomé, que é o nosso representante, junto com Pedro, no colégio apostólico. O Tomé, o lema dele é o seguinte, é ver para crer. Então o Tomé disse, mestre, por favor, nós não sabemos para onde tu vais. Como é que podemos saber qual é o caminho? Aí Jesus dá uma das respostas mais profundas do Evangelho. Eu sou o caminho para a verdade e para a vida. E ninguém virá ao Pai senão por meio de mim. Eu sou o caminho. E até hoje nós estamos procurando esse caminho para dar os nossos passos em busca de Deus,
em nossas vidas. Porque não basta saber o caminho, tem que caminhar, né? Sérgio? Exatamente. Não existe caminho previamente traçado. O caminho surge quando você caminha. Isso que é importante. Então, o projeto faz com que Jesus, nesta mesma noite da última ceia, lá em João 16, 12, 13, 14, diga aos 12, olha, eu ainda tenho muitas coisas a revelar a vocês, mas vocês não conseguem suportar agora. Mas quando vier o Espírito de verdade, que o meu Pai vos enviará em meu nome, ele vos revelará todas as coisas e vos dirá tudo o que tiver ouvido de mim. Deixou aberta a porta para aguardar o tempo que nós, da humanidade, nas reencarnações sucessivas, fôssemos nos ajustando à sua doutrina. Mas nós enrolamos tanto que durou 1850 anos, gente, para ter condições de vir à terceira fase do projeto. É. E desta vez, não foram poucos, foram milhares de espíritos. Com Moisés, foram 70 contados. Moisés reclamou, eu não consigo carregar o fardo desse povo. Reclamou para o Senhor. Senhor, é melhor que tu me mates, eu não aguento. Moisés, quando abria a cortina da barraca dele, já tinha uma fila 100 vezes maior que a do INSS para receber. Para falar todo tipo de coisinha, problema, aquelas brigas de namorado, sabe? E era só o Moisés, disse, Senhor, não aguento, pode me mandar, me matar, me leva. Não. Aí o Senhor deu a ideia, escolhe dentre os anciãos do povo 70 que sejam tementes a Deus e justos. E não é que ele achou 70? Escolheu. Daqui a 2 dias tu os levarás na tenda, eu descerei na nuvem e falarei contigo, com eles, e distribuirei do Espírito que está contigo por todos eles. E assim foi. Se prepararam, bateu umas regras. Se prepararam, igual uma preparação para grupo mediúnico de tratamento espiritual. E na segunda noite foram para lá. O Senhor desceu na nuvem, falou a eles e distribuiu do Espírito. Quando Moisés ia impondo a mão em cada um, eu recebi o Espírito. E está escrito aqui. Cada Espírito que descia sobre um, eles profetizavam, que é o nome de psicofonia que a gente chama. Mas 2 não foram. Dos 70, tinham 2 lá meio brasileiros que acordaram tarde, não vou não. Hoje vou ver aí a televisão, começam a dar umas notícias, e não foram. Veio um jovem correndo. Entre a tenda, que era o tabernáculo móvel, e o acampamento, eram 300 metros mais ou menos. Veio um garoto correndo de lá. Moisés, meu senhor. Lá no acampamento, Eldade e Medade, ainda dedo duro bom, ainda deu o nome dos caras. Eldade e Medade estão lá falando a voz dos espíritos, estão profetizando. Eles não vieram aqui, eles eram escolhidos, estavam entre os escolhidos. Aí Josué, que era o assessor de Moisés, disse, Moisés, meu senhor, manda proibi-los de falar. Sabe o que Moisés disse para Josué? Tu estás com ciúme por causa de mim? Quem me dera que todo o povo de Israel fosse profeta e que o Senhor a todos eles distribuísse do seu espírito. Vocês vão achar isso no livro Números, capítulo 11. Quem me dera que todos em Israel fossem médiuns. É verdade, é verdade. Moisés falando isso. É chamada de profusão do espírito. Foi a primeira. Teve uma segunda, que foi a do Pentecostes. Sérgio, à luz da doutrina espírita, como se dá a criação inicial de um espírito?
Isso foi Gente, perguntado a Kardec. Tem que ou melhor, mandar para Deus o WhatsApp para perguntar isso para ele. Nem Kardec não sabe. Não, pior. Kardec fez essa pergunta e os espíritos disseram: isso ninguém sabe. Então já está respondido, isso ninguém sabe. Por Então já enquanto, tá nós não respondido. temos condição de conceber como é que um ser sai de uma inteligência rudimentar, adquire uma identidade, reveste-se de um perispírito e passa a ser um ser. O momento e o modo nós não temos condições porque somos ainda uma humanidade de expiação e de provas. Façam como eu. Por enquanto eu estou tentando compreender o Sermão da Montanha. Quando eu conseguir, acho que eu já dei um passo para conseguir saber isso. Qual é a outra aí? Quem sabe outra encarnação, se tiver outra edição do Livro dos Espíritos, né? Vamos lá. Por que eu vi tantos espíritos de diferentes épocas andando pelas ruas naturalmente de Paris? Acredito que a pessoa fez alguma viagem para Paris e viu vários espíritos de outras épocas. Olha, falar você que fez essa pergunta. Ainda hoje, terceiro milênio, aqui nesta casa, em grupos mediúnicos, de vez em quando vem para ser assistido e doutrinado, na verdade, acolhido e orientado, que a gente não doutrina ninguém, espíritos que participaram da noite sangrenta de São Bartolomeu, na França, em Paris, 1572. Ainda hoje. Nós temos crimes graves que a nossa consciência bloqueia e nós ficamos fixados no passar dos séculos com aquela ideia, aquela culpa, aquela crise de consciência. Então, com certeza, ainda há muitos espíritos presos na sua mente e eles não veem a Paris de hoje moderna. Eles veem a Paris onde está a forca, a guilhotina, 1789, também outro banho de sangue na França. Por que o espiritismo surgiu na França? Era a mais necessitada da Europa. E por que o espiritismo se desviou para o Brasil? Porque lá o pessoal travou. Nós, humanos, travamos o progresso. Ficou muito devagar, quase parando. Aí, aliás, Ismael, dá tempo de falar? Por favor. Ismael, chorando, pediu a Jesus: Senhor, me ajuda. Na época em que o Brasil entrou na escravatura, estava castigando e matando índios negros, que eram consideradas coisas, animais, não eram seres humanos. E o Brasil criando aquela dívida terrível. Ele pediu audiência com Jesus e disse: pelo amor de Deus, Senhor, me ajuda, eu estou muito triste. A pátria do cruzeiro que tu tanto criastes e que tu tanto te preparaste para o evangelho, olha como está. Ele disse: Ismael, você vai fazer o seguinte. Você vai lá na França, vai buscar os mais cruéis e todos os que têm débitos graves de lá, traz tudo aqui para o Brasil. E tem um monte na comunhão, né? Um monte. Então, não precisa gastar dinheiro e ir para Paris para ver espíritos daquelas épocas trevosas. Aqui na comunhão a gente vê uns de vez em quando. Mas é isso que ele escreveu realmente, tá? Esses espíritos estão presos no tempo, na mente deles. Eles estão naquela praça da Revolução Francesa, da queda da Bastilha, do momento que o povo gritava quando a guilhotina descia e decepava a cabeça dos nobres. Parece que nós estávamos voltando ao tempo da arena do circo de Roma, quando a fera dava o golpe e nós, na galera, com bandeira e tudo, torcida organizada. Nós vibrávamos como se fosse um gol do Flamengo no Maracanã. Está tudo fazendo palestra hoje. E hoje está tudo aí estudando, fazendo comunhão inspira, palestra e essas coisas. É por aí, Sérgio. Tem mais uma, né, Wagner? E pergunta também. Quando o médium já está trabalhando em um grupo mediúnico, abre parênteses, grupo de educação da mediunidade, fecha parênteses, ele deve tentar evitar da passividade ou tomar passe em outros grupos de PTD?
Ele deve tomar passe para ajudar no processo, mas ele deve chamar o dirigente e pedir permissão, porque se ele está educando a mediunidade, Exatamente. como é que você vai educar a mediunidade numa sala preparada para isso? Se cada espírito que vem, você não vem não, que eu não consigo, não posso. Aí fica aquele ping-pong. Os espíritos dão a batida na bola para cá, a gente rebate para lá numa cortada de efeito. Não pode, gente. É para isso que é mediunidade. Então, aconselho a chamar o dirigente e dizer, olha, eu estou sentindo a presença, alguém quer falar, barabá. Você poderia? Porque aí vai aprender. Como é que a gente aprende, se não com a experiência, gente? Mas o passe vai auxiliando as duas providências. O passe vai auxiliando a ele ter mais autoconfiança. Porque um grande problema é a nossa falta de confiança na mediunidade. Porque a gente acha que as ideias são da nossa cabeça. Não é? Que leva anos para poder confiar que uma ideia, e fica com vergonha, seja psicofonia, seja psicografia, nós ficamos com vergonha do que os componentes do grupo vão pensar do que a gente escreveu ou do que a gente falou. Gente, nós todos somos aprendizes, não tem que ter vergonha, não. Se é algo que tem um preceito moral, se está num português razoável, pode deixar que as pessoas analisem. Nada de se melindrar. A mediunidade com Jesus não comporta o melindre, porque o melindre é uma coceirazinha do orgulho e da vaidade. Ah, eu escrevi aquilo, achei tão lindo e as pessoas não gostaram. Aí fica chateadinho, faz beicinho. Falta logo 2 semanas do grupo para se vingar. Gente, que isso é coisa de criança, né? Isso que você falou, Sérgio, rapidamente, mas eu vi um exemplo dessa natureza de uma pessoa que participava de um grupo mediúnico e sempre que se pedia para ela fazer a prece, ela dizia que não. E demonstrava, entre aspas, ser uma pessoa muito humilde. Desse tipo, eu não vou fazer a prece não, que é isso, a prece do Sérgio é muito mais bonita, eu não tenho condições de fazer a prece. Ou seja, muito humilde. Até que um dia chegou um irmão desencarnado e derrubou a humildade. Você não quer fazer a prece porque você está com medo de a sua prece não ser tão bonita quanto a dele. Então vença o seu orgulho e faça a prece que você é capaz de fazer. Então muitas vezes a gente confunde humildade com fuga para não se apresentar diante dos outros com aí as nossas orgulho, deficiências. não é? Orgulho. Exatamente. Porque prece, uma frase pode ser uma prece. Jesus fez uma prece na cruz. Aliás, fez 2, uma por nós e uma por ele. Por nós, ele olhou assim, aquele povão ofendendo ele, jogando pedra, dizendo, desce da cruz se tu é filho de Deus, sabe aquelas ofensas? Ele olhou e disse, coitado. Ele disse, pai, por favor, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. É o que está escrito lá na Bíblia. Mas tem um pedaço que Deus respondeu para ele que se perdeu no manuscrito e não está na Bíblia. Deus teria dito para ele, fica tranquilo, meu filho. Daqui a 2000 anos eles vão ser tudo espíritas. Aí Jesus disse, então tá bom, em tuas mãos eu entrego o espírito. E se mandou. Só estava com essa dúvida lá. Sérgio, nós temos 5 minutos para o término do nosso tempo, mas eu não gostaria de encerrar o nosso programa sem te ouvir falar sobre o fenômeno, o dia de Pentecostes, né? Foi um evento mediúnico aquilo? Sim, é a segunda profusão do Espírito. Tivemos a profusão do Espírito com Moisés, Números, capítulo 11, no Antigo Testamento. No Novo, é o dia de Pentecostes, que era uma festa judaica de comparecimento obrigatório de qualquer homem judeu acima de 13 anos. 13, e não 12. E então, os judeus do mundo inteiro, uma semana antes, vinham para Jerusalém. Jerusalém estava cheio, ficava com 10 vezes mais o número de moradores. E aí, Jesus já havia partido, os seguidores de Jesus estavam reunidos. Dizem alguns estudiosos que era por volta de 100, 105, 110.
incluindo todo mundo, as mulheres, todos reunidos, trancados. De repente, houve alguns fenômenos de efeitos físicos, um vento muito forte, tremor um pouco da casa, e aí quem era vidente estava presente viu que, em uma velocidade impressionante, umas chamas sobre cada um. E quando a chama descia sobre alguém, alguém começava a falar, mediunizado. O que aconteceu? Eles saíram da casa e foram para o pátio, o maior pátio do templo, onde ficava qualquer um, podia ser estrangeiro, era permitido a qualquer um ficar ali. E começaram todos a pregar a doutrina de Jesus. Como era a festa de Pentecostes, havia judeus da Pérsia, de Roma, da Grécia, do Egito, de vários locais do mundo antigo. Alguns judeus que já viviam há décadas nesses outros países não falavam mais o hebraico nem o aramaico. E eles, segundo está escrito aqui no capítulo 2 do Atos dos Apóstolos, eles começaram a ouvir a pregação dos seguidores de Jesus na língua da pátria que eles viviam, na língua que eles falavam. Então, foi ouvida a doutrina de Jesus em grego, em latim, em hebraico, na língua da Lídia, na língua da Pérsia. Cada um ouvia na sua língua. É um fenômeno dos mais grandiosos da Bíblia. As línguas de fogo que se espalharam. E marca o reinício, a reinauguração da mediunidade com Jesus atuando na reeducação da humanidade. Porque a partir daí, o trabalho de pregação dos seguidores de Jesus foi reinaugurado. Se Moisés, que eu não acredito, houvera proibido que os judeus fossem aos povos vizinhos, lá em Canaã, para consultar adivinhos, fazer promessas, passar os filhos pelo fogo, pela água, que eu acho muito prudente e muito justo, ele proibiu. Ele não proibiu a mediunidade e a comunicação dos espíritos. O que é que ele disse? Não se acha em Israel quem vá a esses adivinhos, a esses evocadores de espíritos, a esses magos, e leve seus filhos para passar na água, no fogo, ou para fazer oferendas. Quando vós quiserdes saber algo de Deus, vinde a mim, e eu perguntarei a ele. Então, o que Moisés fez foi reserva de mercado. Não foi proibir mediunidade, como dizem os nossos irmãos protestantes. Mas mesmo se ele tivesse proibido, Jesus reinaugurou com a sua descida à terra e com o dia do Pentecostes, que é o evento, o número 2 da profusão do Espírito. E qual vai ser a terceira profusão, gente? É espalhar por todo canto. É a difusão. E a própria Bíblia dá o nome, profusão do Espírito. E a terceira profusão, que foi a maior de todas, maior que Pentecostes, que tem milhões de espíritos atuantes, encarnados e desencarnados, foi a partir de 31 de março de 1848. Que dia foi esse? Foi o dia em que lá em Hydesville, no condado de Nova York, nos Estados Unidos, a cidade, a comunidade, era uma aldeiazinha, não dormiu, porque os espíritos perturbaram a noite inteira e tudo era de uma casa. Estavam concentrados numa casa. Ali que começou tudo. Isso vai desdobrar até chegar na Europa, através do porto da Inglaterra, entra na Europa, e na França foi onde teve virou moda de Paris, fazer saraus com bebida, salgadinho, piano, canto, e uma mesazinha que subia girando no meio da roda. Era diversão. É verdade. Até que alguém disse, mas vem cá, por que a mesa
roda e vai em direção da pessoa A e não da pessoa B. Depois veio uma inteligente e diz, vamos fazer uma pergunta para ver se essa mesa responde. Como é que ela vai responder? Você combina, um toque é sim, um toque é não. Então a pergunta tinha que ser completa. Depois veio a outra ideia. Vamos colocar o alfabeto em cartelas em cima da mesa. A mesa vai pim, 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 e você vai anotando as letras, formando palavras e frases. Depois veio alguém que disse, não, os médiuns põem a mão numa cesta com a ponta de baixo com a caneta ou o lápis. E aí deixa que ela vai escrevendo. Depois veio Kardec e diz, tira isso tudo, dá a caneta na mão do médium que ele psicografa. Foi a evolução. Mas me diga, para a gente encerrar, por que é que os barulhos e os recados do além começaram em Raidesville exatamente no dia 31 de março de 1848? Porque nesse mesmo dia na Europa, se eu não me engano em Paris, era lançado um livro chamado O Manifesto Comunista, de Karl Marx, que é materialista e é ateísta. E Jesus sabia que aquilo ia se espalhar, porque tem uma lógica, tem uma doutrina, tem uma filosofia que quem lê acredita. É muito bem feito, muito bem bolado. Mas aquilo ia causar um atraso terrível no projeto de evangelização da humanidade. Então, não há coincidência, Ricardo. Não há coincidência. E não é coincidência vocês estarem aqui, nem eu estar aqui com vocês hoje, falando de Jesus, da mediunidade, do Evangelho. E eu queria agradecer, se pudesse, abraçaria cada um de vocês, agradecendo por estarem aqui. Agradeço a casa e ao Ricardo Honório e ao nosso irmão Wagner por estarmos aqui falando do que interessa para nossos espíritos. O bem, o trabalho, a mediunidade e Jesus. Nós é que te agradecemos, Sérgio. Fiquei muito feliz quando você aceitou o nosso convite e, como eu não fiz todas as questões, já vou deixar aqui pré-agendado a tua volta, tá? Você vai voltar aqui para dar continuidade a esse bate-papo. É isso que estão pedindo aqui, ó, parte 2. Já estão falando aqui, ó. Ótimo. Nós vamos trazer, então, aqui Ele, ó, uma sessão espírita no Antigo Testamento. Olha, o médium, 3 encarnados e o espírito comunicante. E olha, não era qualquer um, não. O consulente que pediu a reunião era o rei Saul. Pois é. A médium era a pitonisa de Endor. Os 3 que fizeram a sustentação eram os 3 de confiança de Saul, que levou com eles. E o espírito que ele convocou para falar com ele foi Samuel, que havia morrido. E o recado que Samuel deu se cumpriu alguns dias depois. Sabe qual foi o recado? Por que me perturbas? Perguntou Samuel pela médium. E Saul respondeu, porque o Senhor se afastou de mim. Ele disse, não é verdade. Foste tu que te afastaste de Deus. Porque fizeste isso. E quero te dizer mais. Amanhã mesmo, tu e os teus nobres estarão aqui comigo. Olha que notícia terrível. Exatamente aconteceu porque os filisteus venceram a guerra e, para não ser torturado pelos filisteus, Saul se matou. Mas os nobres e os guerreiros dele morreram tudo. No outro dia estava tudo lá falando vis-a-vis com Samuel. Pois é. É uma sessão, vamos começar com isso. Tá Vamos começar com isso. Gente, muito obrigado a vocês que vieram aqui à Comunhão Espírita de Brasília. O nosso bate-papo não seria o mesmo sem a presença de vocês. Agradeço também àqueles que estão aqui desencarnados, que vieram também aprender, nos intuir e, de alguma forma, trazer algo de bom para nós. E agradecer também àqueles que nos acompanham pela TV e pela Rádio Comunhão e sugerir, como este programa fica gravado nos canais do YouTube da Comunhão Espírita de Brasília, depois eu replico esse programa também num canal que eu administro chamado
Espiritismo para Iniciantes, eu replico esse programa lá também. Então, sempre que vocês receberem por qualquer dos meios, não só aproveitem, transmitam também a outras pessoas, compartilhem, não tenham vergonha de compartilhar um programa espírita, deem a outras pessoas a oportunidade que vocês estão tendo de participar de um bate-papo como esse. Vamos levar a mais gente a oportunidade de conhecer Jesus por intermédio da doutrina espírita. Então, muito obrigado a todos. No próximo mês, no último sábado, a gente se reencontra aqui com algum outro convidado, que não defini ainda, mas em breve o Sérgio estará de volta com a parte 2 desse programa. Sérgio, para encerrar, eu gostaria de pedir para você fazer a prece de encerramento. Obrigado, Senhor, porque estamos vivos na terra. Obrigado porque temos família. Obrigado pelo nosso lar, pela nossa atividade profissional, pela nossa aposentadoria. Obrigado pela vida, por todos os teus mensageiros, pela tua vinda a este planeta, trazer a mensagem, o caminho para a verdade e para a vida. Obrigado aos teus amigos, a Kardec, aos espíritos da equipe O Espírito de Verdade. Obrigado ao Dr. Bezerra de Menezes, patrono espiritual desta casa. E obrigado a todos vocês, meus irmãos, por estarem aqui. Que Deus a todos nos abençoe. O Cristo nos abrace a todos e nos acolha em seu coração. E a luz do seu Evangelho ilumine nossos passos e nossos caminhos nessa existência, para podermos chegar mais rápido à meta, que é nos encontrarmos com Deus dentro de cada um de nós. Graças a Deus, assim seja. Que assim seja. Forte abraço a todos.